Bom dia a todos. Como o Petuel bem falou, hoje a gente comemora o Dia das Mães e a nossa casa não poderia ter como tema nessa data, né, a vida de Maria de Nazaré, né, que é, em última instância, a nossa Santíssima Mãe, né? Todos nós temos uma devoção pela mãe de Jesus. Com relação à vida, né, de Maria de Nazaré, a gente tem registrado muito pouca coisa, né? Principalmente em alguns dos evangelhos, mas mesmo nos evangelhos a menção à figura de Maria, ela não é uma constante, né? Os evangelhos, os 4 evangelhos que são os adotados pelas igrejas católicas e protestantes, eles têm muito mais narrativas relativas a Jesus após ele começar o seu ministério, a sua pregação. Alguns dos evangelhos até mencionam, mas muito sem detalhes, a presença de Maria na vida de Jesus, né? O evangelho que mais menciona Maria é o evangelho de Lucas, porque Lucas ele não conviveu com Jesus, né? Ele não foi apóstolo de Jesus. Ele surge depois, quando Jesus já havia falecido, e ele tenta saber da história de Jesus, e ele é orientado por Paulo de Tarso a procurar Maria, que já depois do falecimento de Jesus, ela continuou viva ainda por uns 20, 30 anos. E aí quando Lucas vai e faz lá as suas entrevistas com Maria, a Maria vai contar para Lucas, desde a anunciação até a morte de Jesus na cruz. Então, o evangelho que mais fala da figura de Maria é o evangelho de Lucas. Ele fala desde a anunciação, né? Ela contou para ele sobre a presença do anjo Gabriel, dizendo para ela que ela iria gerar o Filho de Deus, e toda a trajetória desde quando Jesus foi apresentado ao templo, né? Porque a família de Jesus, né, Maria e José, eles eram judeus, né? E frequentavam o templo. E na religião judaica, a criança ela era apresentada ao templo logo pequenininha, né? Tinha lá uma oferta que os pais faziam e levava para o sacerdote para apresentar a criança. Então, tem essa descrição da anunciação, né, de que ela seria a mãe do Salvador. Tem essa descrição de Jesus sendo apresentado ao templo, e aí essa apresentação, quando Maria leva Jesus ao templo, o sacerdote que vai receber a criança para essa apresentação, ele se chamava Zacarias, e ele diz, né, na hora que ele recebe a criança, que ele agradece a Deus, né, por ter vivido, porque ele já era uma pessoa idosa, por ter vivido para conhecer o Salvador. Então, ali no templo, ele já é reconhecido como Salvador. E ele agradece a Deus por essa possibilidade que ele teve de conhecer o Salvador. E aí, nessa apresentação, ele alerta Maria. Ele diz para Maria que
ele vai ser uma figura importante, que ele vai causar polêmicas e que o coração dela vai ser transpassado por uma espada. Então ele já está nessa fala dele dizendo qual é a trajetória do Cristo, né? O Cristo vai chegar, vai trazer a boa nova, vai consolar muitas pessoas, vai curar muitas pessoas. Ele não diz isso, mas quando ele diz que ele vai ser uma figura importante, é nesse sentido, não é na importância que nós normalmente damos, que é de ser um legislador, uma pessoa importante. Não é nesse sentido que ele estava falando. E ele já alerta a Maria que ela vai passar por essa dor. Essa espada que ele fala é a crucifixão de Jesus. Então o Lucas, ele fala de todas essas passagens que Maria vai dizendo para ele. Fala da passagem do Cristo na Páscoa, sendo esquecido, né, pelos pais. Os pais vão embora do templo de Jerusalém, voltando para a cidade que eles moravam, e no meio do caminho eles procuram Jesus, né, um achando que Jesus estava com o outro, e aí descobrem que Jesus havia ficado em Jerusalém, e retornam. Quando eles retornam, nessa época Jesus tinha por volta de 12 anos. Eles encontram Jesus dialogando com os sacerdotes do templo, discutindo as escrituras. E aí Maria repreende Jesus pelo ato dele de não ter dito onde ele estava, e eles teriam ido embora e ficado preocupados porque ele ficou. E ele diz para Maria: mas eu estou aqui fazendo aquilo que meu pai me designou. Então ele já está ali prenunciando com 12 anos que ele veio para trazer a mensagem de Deus e que a missão dele era essa. Então essas passagens todas, elas são citadas mais por Lucas. Você tem algumas citações que é de João. João é o apóstolo mais novo, ele foi apóstolo de Jesus. Lucas, ao contrário, não era apóstolo, ele conheceu Jesus depois, e depois que ele já havia morrido. O João é aquele apóstolo que vocês devem conhecer a passagem, que na hora que Jesus está na cruz, já nas últimas horas, Jesus olha para Maria, porque ele estava junto de Maria, amparando a Maria. Ele olha para Maria e diz: mulher, eis aí o teu filho. Né? Ele fala para Maria que João seria o filho dela. E ele diz para o João: eis aí a tua mãe. Então, nessa passagem do Evangelho, a gente tem o Cristo entregando Maria para ser a mãe da humanidade, porque ele não está entregando simplesmente para o João. Ele está dizendo que aquela mulher que foi a mãe dele é a nossa mãe, a mãe de todos. Então ele dá essa condição especial para a mãe que foi a mãe dele. E vamos combinar que ser a mãe de um Cristo é uma missão muitíssimo especial, né? Então, os evangelhos, eles falam muito pouco, tem essas passagens, a gente tem, não só no evangelho de Lucas, mas em outros evangelhos, a passagem do primeiro milagre que Jesus faz, que é a transformação de água em vinho, num casamento que eles foram, num lugar chamado Canaã. E é a primeira vez que Jesus manifesta esse poder extraordinário que ele tinha.
E ele faz isso a pedido de Maria. Então por isso a gente vê o simbolismo da importância dessa mulher na vida do Cristo, na condição da vida do Cristo. Ele atende o pedido de Maria e ainda fala para ela, dá uma repreensãozinha nela. Mulher, ainda não chegou a minha hora. Porque nesse momento que ele está nesse casamento, ele ainda não tinha feito nenhum tipo de milagre. Ele fez essa transformação de água em vinho a pedido de Maria. Então, a gente tem nessa figura, uma figura que veio dar primeiro, né? Todas as mães têm essa missão, que é conduzir um espírito que encarna. Uma missão extremamente importante. Então, vocês todos que estão aqui, que são mães, vocês têm uma missão muitíssimo importante. Porque conduzir um espírito no bem, na carne, é uma missão muito grande. E é uma missão que Deus concedeu às mulheres, e para isso Ele deu às mulheres essa resistência, essa persistência no bem, que não é comum nos outros seres, nos nossos irmãos homens, ter. Não que não existam homens que atuam com essa mesma abnegação que uma mulher consegue ter, esse desprendimento, esse passar noites em claro, e esse se sacrificar pelo filho, deixar de comer para dar comida para o filho, cuidar de um filho durante uma doença, persistir em cuidar de um filho que cometeu algum tipo de transgressão, né? A gente vê, eu não sei, eu moro em Santana e ali em Santana tem presídio, né? O presídio feminino fica ali perto da minha casa. E você passa num domingo de manhã, por exemplo, você vê uma fila enorme de gente esperando para fazer a visita. Pode olhar, maioria é mulher. A grande maioria das pessoas que vão visitar presos são mulheres. Ou mulheres dele, ou mãe, ou irmã. São mulheres, a maioria, porque tem esse desprendimento de, mesmo aquela criatura tendo se desviado do caminho do bem, de ir lá, de dar apoio, de levar conforto, de mostrar para aquela criatura que ela ainda ama aquela pessoa. Então, esse amor de mãe, que a grande maioria das mulheres tem, está muito atrelada a essa condição do feminino. E essa condição do feminino não quer dizer que os homens não tenham virtudes como estas. Tem. Só que a gente vive numa cultura onde esse lado feminino, né, essa condição de amorosidade, de paciência, de persistência, ela está mais atrelada à figura da mulher. Embora muitos homens também ajam da mesma forma. Então, para nós reverenciarmos a figura de Maria, em última análise, nós estamos reverenciando essa condição desse ser que veio como missão principal conduzir almas. Então, reverenciar Maria, né? Porque as pessoas falam, não, mas essas Marias, Maria de Nazaré, Maria da Penha, Maria Aparecida, as outras Marias, Maria de Fátima, Lourdes, são todas figuras católicas. Mas a gente não está aqui para discutir dogmas, a gente está aqui para discutir e para falar
de figuras que têm uma missão especial. Espíritos que estão vinculados a trazer para o ser humano, primeiro, o conforto, né? É tão confortável você ter uma figura materna para você recorrer, num momento que você está aflito, num momento que você está em luto, num momento que você está passando por dificuldades. Então, tem a ver com essa nossa conexão espiritual. Então, não se trata de uma questão puramente de religiosidade, se trata de uma questão de conexão com espíritos superiores, que são esses que inspiram essas santas, que trazem para nós que estamos aqui encarnados um conforto, uma força para superar momentos difíceis. E Jesus, com certeza, como o nosso modelo, né, de perfeição, né? Ele veio nos convidar ao amor e à perfeição. Ele sempre falou: sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Então, o caminho de todos os espíritos, encarnados ou desencarnados, é trabalhar, caminhar para a perfeição. E para isso Deus nos deu um modelo, e esse modelo é o Cristo, que foi o espírito mais elevado que já pisou aqui no nosso planeta. E para trazer esse espírito mais elevado, Deus também nos deu a mulher Maria de Nazaré, que era também um espírito extremamente elevado. A gente imagina que Maria deve ter sido preparada em muitas encarnações para chegar a essa condição de ser a mãe do Cristo, de passar por tudo que ela passou com a serenidade que ela teve. Então, a gente não tem muito conhecimento da Maria histórica. Você tem essas narrativas nos evangelhos, são narrativas muito, muito curtas, e você tem algumas narrativas em livros espíritas, né? Você tem um livro que fala muito de Maria, é o livro Boa Nova, que é a psicografia do Chico Xavier pelo espírito Humberto de Campos. Então, lá tem vários dos textos que tem lá mencionam Maria, além de todos os outros, os apóstolos, toda a trajetória de Cristo. Então, a gente tem isso no Boa Nova e a gente tem em outros livros espíritas que citam Maria. Você tem no livro Memórias de um Suicida, que é da Ivone Pereira, uma médium que já faleceu, já tem bastante tempo, que fala de como é a trajetória dos espíritos que se suicidam. E num dos capítulos ela fala especificamente de uma instituição no plano espiritual que cuida desses espíritos. E a direção dessa instituição espiritual, ela está sob a coordenação da Mãe de Jesus, de Maria. Então, a gente não tem muitas notícias precisas sobre Maria, mas a gente tem esses relatos nos evangelhos, a gente tem esses relatos nos livros espíritas, e a gente tem um evangelho apócrifo, que é o de Tiago, que fala bastante de Maria. Só que esse evangelho ele não é reconhecido pela Igreja Católica. E ele cita a vida, o começo da vida de Maria. Ele fala dos pais de Maria, de Joaquim e de Ana. Ele fala de Maria sendo
acolhida por, não sei como é que eles chamariam, mas era um monastério, alguma coisa que acolhia crianças, né, para serem cuidadas pelos padres, pelos sacerdotes da época. E nesse proto-evangelho de Tiago, ele diz que Maria, aos 3 anos, ela foi deixada aos cuidados desses sacerdotes no templo. E que ela, quando estava já se tornando uma mocinha, né, por volta de 12 anos, os pais dela já haviam morrido, né, Joaquim e Ana já haviam morrido, e ela estava no templo e ela já estava na época de se tornar uma mocinha. E naquela época as mulheres se casavam muito cedo. Então os sacerdotes fazem tipo uma cerimônia para escolher um marido para Maria. E nessa escolha eles escolheram, o que diz o texto é que eles reuniram vários viúvos para que fosse escolhido quem seria a pessoa que iria cuidar de Maria dali para frente, porque ela já estava se tornando uma moça e logo deveria se casar. E nessa escolha, o escolhido foi José. E como é que foi essa escolha, pelo relato desse evangelho? 12 viúvos foram reunidos no templo. O sacerdote pediu que cada um trouxesse um cajado e ele teria um sinal de que qual deveria ser a pessoa que seria o esposo de Maria. E nessa cerimônia, nessa forma como o sacerdote conduziu, à medida que os cajados iam sendo retirados pelos viúvos, ele não via nada de excepcional, nada de excepcional. E por fim, o último a pegar um dos cajados foi José. E quando José pega o seu cajado, o sinal que vem para o sacerdote é que uma pomba pousa sobre José e permanece ali. E aí o sacerdote entende aquele sinal como aquele deveria ser o escolhido. E nesse relato do Evangelho de Tiago, ele vai contar da história que José levou a Maria, mas ele não se casou imediatamente com ela, que ele foi para uma viagem muito longa, quando ele volta, Maria estava grávida e ele fica completamente desnorteado, né? Como é que pode, né? Então tem toda essa história sobre a gravidez de Maria, que a gente não sabe se é alegórico ou não, né? Porque muitas coisas nesses evangelhos são alegóricas. Mas o que a gente deveria interpretar, primeiro, ela veio como um espírito preparado para ser a mãe do Cristo. Então essa questão, se a Maria ficou grávida, foi pelo anjo, se ela casou com José e teve um filho com José, isso acho que é o que menos importa para nós espíritas. Essa questão da virgindade de Maria, para nós que somos espíritas, não faz essa diferença que faz numa igreja católica que preza por essa questão da virgindade. O que tem que ser trazido para nós é como é que esse espírito deve ter uma elevação tão grande que foi a mãe do Cristo, que foi a pessoa que já de antemão sabia por tudo que iria passar. Porque Maria pode até não saber, a gente fala muito, né, que quando a gente encarna a gente esquece do combinado. Pode até ser que ela tivesse esquecido do combinado
mas o coração dela intuía todas essas questões que ela iria passar por aflições, né? E aí o bacana que a gente tem aqui com relação a Maria é que o João, né, que era esse discípulo mais novo a quem Jesus entrega a Maria para ser cuidada como filho dele, o João, ele, depois que o Cristo morre, a Maria ainda fica um tempo na região onde ela morava. O João começa a fazer as suas pregações e ele vai para Éfeso, que é uma cidade que hoje deve ficar ali na Turquia, né? Naquela região da Turquia. E o João, ele retorna depois de algum tempo para buscar Maria, para viver com ele na casinha que ele tinha conseguido fazer lá nessa região. E ele leva Maria e Maria fica ali na casinha, ela não fica, pelo que diz os livros, ela não fica na pregação com João, ela fica na casinha dela. Só que ali, as pessoas sabem que ali é a mãe de Jesus que está ali. E elas vão buscá-lo. Muitos peregrinos passam nessa casinha de Maria e são assistidos por ela, né? Ela dá conselhos, ela fala sobre o Cristo, ela consola as pessoas que estão com algum tipo de aflição, de sofrimento, e ela vai viver até o final da vida nesse lugar com o João. Então, essa missão que o Cristo deu para o João e para Maria, eles cumpriram perfeitamente, porque ela se tornou a mãe daqueles peregrinos que passavam lá em busca de uma palavra de conforto dela, e o João levou a palavra do Cristo, cuidou da Maria até ela desencarnar, e a gente tem lá alguns relatos, a gente não sabe exatamente como é que se deu, né? Porque o que a Igreja Católica traz é que Maria, ela ascendeu ao céu com o corpo físico. Para nós espírita parece uma coisa meio sem sentido, né? Porque não é o corpo físico que detém o espírito, a gente sabe disso, né? A nossa alma, ela tá atrelada ao corpo físico até o momento que a gente está encarnado aqui na Terra. Mas nós temos um corpo espiritual, que nós chamamos de perispírito, que quando o corpo físico vai embora, esse corpo astral, ele continua existindo. É esse corpo astral que muitas vezes um médium vê. É esse corpo astral que vai e volta nas diversas encarnações, né? A gente vai e volta em corpos diferentes, muitas vezes em famílias diferentes, mas esse corpo astral, ele é o mesmo. Ele vai e volta para quê? Para esse convite que Jesus nos fez, de nos tornarmos seres perfeitos. Então, essa missão do Cristo, ela foi assistida por esse espírito, por essa mulher que nós hoje chamamos, né, de nossa mãe também, né? Maria é conhecida por vários apelidos, né? Mãe Santíssima, Mãe de Todos. Cada pedaço, principalmente da religião católica, chama Maria de uma forma. Você tem várias Nossas Senhoras espalhadas por o mundo que tem lá os seus santuários, Fátima, Lourdes, Guadalupe no México. Você tem aqui no Brasil Aparecida. Então a gente tem essa figura de mãe
expressa em várias santidades da Igreja Católica. Mas para nós é essa mãe de todos, que foi a mãe de Jesus, que nós reverenciamos. E não tem nada de incongruente com a nossa doutrina. Nós estamos reverenciando um espírito de alta luz, de alto grau de desenvolvimento espiritual. Então, reverenciar Maria, nós temos aqui a figura de Maria que foi ditada, né, por um espírito. Esse quadro de Maria que a gente tem aqui, ele foi ditado por um espírito, e Chico Xavier, pela sua psicografia, descrevia o que ele estava recebendo como a imagem de Maria, e o pintor foi lá, fez o quadro. Esse quadro foi feito por essa instrução do Chico Xavier. Mas a gente não precisa se ater a esse quadro, né? A gente só precisa se ater à figura materna. E a figura materna, ela é extremamente poderosa. Por isso que estar aqui falando hoje sobre a mãe de Jesus é estar falando para cada uma das mães que estão aqui da importância que tem a missão de vocês. O quanto vocês são importantes na condução dos espíritos que vocês geraram. E o quanto esses filhos devem ser gratos, né? Porque a gente tem lá como um dos mandamentos honrar pai e mãe. E dentro dos mandamentos, esse mandamento, ele não para só na ordem, né? Porque os mandamentos são todos uma ordem: não matar, não roubar. Esse fala honrar pai e mãe, para que vocês sejam herdeiros da terra, do reino que Deus preparou para vós. Então ele vem com uma ordem, mas ele vem com uma promessa. E quando a gente fala honrar, o verbo imperativo, ele não te fala assim, amar pai e mãe, ele fala honrar. Honrar é muito mais do que amar. Porque honrar implica compromisso, compromisso de gratidão. Gratidão pela coisa mais importante que nós temos, que é a nossa vida. Se a gente não tivesse um pai e mãe para nos trazer aqui para reencarnar, nós não teríamos a oportunidade de voltar e completar mais um pouquinho o nosso processo de evolução. Então, a gente fala, né? A gente fala, mãe é o máximo, não sei o quê. A gente sabe que tem mães que não cumprem a sua missão. Elas não cumprem parte da sua missão, porque o trazer, o se dispor a gerar um outro ser, já é uma parte desse compromisso. E muitas vezes a mulher não está disposta a isso, né? Ela engravidou por acaso, ou seja lá o que for, e ela não assume esse compromisso. Mas aí a gente tem aquelas outras mulheres, aqueles outros pais que assumem isso, mesmo sem ter gerado aquele filho. Então, não existe só a mãe que gera, existe a mãe, o pai, que conduz aquele espírito durante a trajetória, que exerce esse papel de mãe e de pai. Então, não é só o gerar, é o exercer o papel. A grande maioria das mulheres tem esse compromisso mantido, né? A gente vê quantas mulheres mães solo a gente não tem na nossa sociedade. Porque o pai gera, muitas vezes ele não tem o compromisso com aquela mulher ou com aquela criança e simplesmente vai embora e esquece que tem filho.
a mãe dificilmente vai fazer isso. E mesmo que ela faça, esse filho deve ser grato. Grato pela vida. Grato pela oportunidade de estar aqui e poder viver, evoluir. Porque a gente só evolui enquanto espírito quando a gente está encarnado. A gente precisa desse relacionamento entre pessoas para poder fazer a nossa evolução. E aí a gente tem o papel da família, né? A família, ela tem um papel importantíssimo nesse processo de evolução. Por quê? Todos nós sabemos que as nossas maiores alegrias e maiores dificuldades estão na família, né? A gente vem para uma família e muitas vezes a gente não entende como é que a gente veio parar nessa família, né? Muita gente fala, nossa, eu não tenho nada a ver com a minha família. Eu só tenho problema com a minha família. Só que a gente esquece, né? Como eu disse antes, quando a gente reencarna, a gente vem com um propósitozinho, né? Tem ali umas tarefinhas para serem cumpridas. E nessas tarefinhas, muitas vezes, a gente incluiu pessoas que ou nos ofenderam, nos feriram em vidas anteriores, ou que nós ferimos. E o papel desse grupo é fazer alguns acertos, né? Fazer um revival, que é para poder acertar as diferenças do passado. E a gente muitas vezes não entende isso e se revolta. E briga com Deus, e briga com o pai, briga com o irmão, briga com todo mundo. E acha que a culpa é dos outros, sempre a culpa é dos outros. E muitas vezes não é, muitas vezes é nossa. Nós estamos aqui para acertar contas, para reparar erros, para aprender. Então, o papel da família, que é o nosso maior desafio, é esse. É juntar pessoas que tiveram dificuldades, que cometeram erros, que cometeram desacertos, para que essas pessoas possam ter oportunidade de tentar novamente e fazer diferente. Então nós estamos aqui para fazer diferente. E é nesse grupo, principalmente nesse grupo, que a gente vai encontrar os maiores desafios, porque é onde estão os nossos maiores problemas, os nossos maiores, digamos assim, inimigos, né? Porque a gente não é inimigo de ninguém, não deveria ser inimigo de ninguém. A gente tem lá as nossas diferenças que precisam ser trabalhadas para que a gente possa realmente resgatar aqueles erros que a gente cometeu ou aqueles erros dos quais a gente foi vítima. E essa condição de viver em família é o que nos proporciona essas oportunidades de evolução. Muitas vezes não é só dentro da família que a gente tem essas oportunidades, né? A gente fala da família porque é onde a gente convive a maior parte do tempo com o maior número de pessoas que nos são próximas. Mas a gente tem lá o nosso trabalho, que muitas vezes não está ali só para nos fornecer a condição material de sobreviver, e está ali para trazer ensinamentos, trazer aprendizados. A gente tem grupos de amigos, né? Muitas vezes a gente tem grupos de amigos que você fala assim, nossa, parece que eu sou irmão dessa pessoa, né? Você conhece a pessoa e assim, bateu o olho, você fala assim, nossa, você reconhece um espírito que está ali para somar com você. Então, Deus nos dá várias oportunidades para isso.
mas a maior oportunidade está na família. E a maior oportunidade é proporcionada pelo casal que nos dá a vida, pela mãe que nos acompanha em toda a nossa evolução. Então, vivenciar esses desafios na família requer, às vezes, muita resignação da gente, né? Às vezes a gente não se conforma com situações que a gente é forçado a viver. Mas a doutrina espírita nos convida a refletir sobre isso, a refletir no papel da família, no papel de ser mãe, no papel de ser pai. Mãe e pai é uma missão muito séria e é uma missão muito nobre, porque é a oportunidade que você está dando para uma determinada criatura dela poder voltar e corrigir erros, dela poder voltar e se desenvolver, dela poder voltar e fazer diferente, né? Porque a gente vai e volta para fazer diferente, não é para fazer igual. Quando a gente faz igual, a gente está estacionado. Então, o objetivo da encarnação é progresso espiritual. A gente não veio aqui para progredir materialmente. Não que o material não faça diferença, ele faz. O material, a gente precisa dele para poder transitar nesse mundo que é material. Mas ele não deve ser o nosso maior objetivo. O nosso maior objetivo é a evolução espiritual. E nesse sentido, né, o exemplo de Maria, ele é assim o que mais nos toca, né? Porque ela veio nessa missão e cumpriu essa missão divina, que é ser a mãe do nosso maior exemplo, do nosso irmão mais perfeito. Então, vamos refletir sobre essa figura de Maria e não vamos achar que só porque é uma figura da Igreja Católica ela não deve ter importância para nós que somos espíritas. Essa figura de Maria, assim como a figura do Cristo, ela é o nosso modelo, o nosso exemplo para que a gente possa se desenvolver aqui nesse mundo em que estamos encarnados e para que a gente possa aprender, né? Aprender a fazer diferente, aprender a fazer melhor, aprender a conviver com as diferenças que nós encontramos no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho e os lugares onde a gente é obrigado a conviver com outras pessoas diferentes, que pensam diferentes de nós, que agem diferente de nós. Então, parabéns para todos que são mães, parabéns para todos que são pais e agem com esse desprendimento de uma mãe, e parabéns para Maria, essa figura excelsa que Deus concedeu para nós aqui na Terra, para que a gente pudesse fazer essa nossa evolução. Evolução que se faz um pouquinho a cada dia, né? Se eu não fui capaz de fazer bem hoje, eu vou, através da consciência de que eu não agi legal, eu vou no dia seguinte tentar fazer melhor. E é essa tentativa e essa persistência que vai nos dar esse caminho que o Cristo nos convidou, que é o caminho da perfeição. Então, para as mães, parabéns. Para nós que somos filhos, vamos honrar essa figura tão importante para que a gente realmente possa herdar esse reino de Deus, que foi a promessa do mandamento que diz honrar pai e mãe. Tá bom? Então, que todos nós estejamos cientes desses compromissos e que todos nós possamos a cada dia buscar ser um pouquinho melhores. Que Deus nos
ampare, que Deus nos proteja e que possamos levar essa mensagem do Cristo, essa abnegação de Maria, como exemplo para a nossa vida, para o nosso dia a dia, um exemplo que nos dê força para sempre buscar melhorar a nossa condição, vencer os desafios que a gente tem a todo instante, em todos os nossos relacionamentos, para que a gente realmente faça essa trilha maravilhosa que é a vida, que é a oportunidade de estarmos aqui encarnados e de vivenciar muitas vezes situações desafiadoras que, quando superadas, vão nos dar condição de dar um passo além, de buscar novos desafios, porque a cada encarnação a gente vence alguma coisinha que nós precisamos melhorar. E a cada encarnação nós nos comprometemos com sermos cada vez melhores. E essa é a proposta do Cristo para nós. Esse é o convite, que a gente seja cada vez melhor e que a gente um dia vá ser esse ser perfeito para o qual a gente foi criado. Tá bom? Bom domingo a todos, bom domingo às mães, mimem suas mães, quem for filhos. Mamães, aproveitem os mimos que os seus filhos lhes fizerem, que é muito bom essa coisa de mãe, pai, família, tudo de bom, né? Então, que tenhamos uma semana muito boa, um domingo das mães muito, muito festivo para nós todos e que possamos sempre reverenciar essa figura de mãe que nos dá essa condição de estarmos aqui hoje, tá bom? Então, bom domingo, vamos nos preparando para os passes, né? Vamos ficando, né, com essa mensagem dessa mãe do nosso Salvador.